nós vamos receber a palavra de Deus. Antes nós vamos, mais uma vez, orar ao Senhor. Em sua presença nos encontramos e acessamos ao seu trono de graça por meio da oração, pela mediação única do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesta hora, agradecidos mais uma vez, porque quando nos reunimos para te adorar, recebemos a tua palavra, e ela é dita do começo ao fim, e ela traz para nós a mensagem de perdão, amor e graça da tua parte, ó Senhor, pois sempre o Senhor atende às nossas súplicas e nos lembra que nada poderá nos separar do teu grande amor que está em Cristo Jesus. Assim, Senhor, mais uma vez nos aproximamos de ti humildemente, querendo ouvir a pregação da tua palavra, pois nós precisamos muito dela. Precisamos, ó Senhor, necessitamos ouvir mais uma vez a voz do teu evangelho. E assim rogamos ao Senhor, concede-nos o entendimento, ilumina, ó Deus Espírito Santo, a nossa alma para receber a tua palavra, pois só o teu Espírito Santo, ó Senhor, permite que possamos entender, compreender a tua palavra. Visita, Senhor Deus, a tua igreja em tempos de sofrimento. Clamamos ao Senhor que atendas às nossas súplicas. Visita, Senhor Deus, as famílias aqui reunidas, as famílias do teu povo espalhadas sobre o mundo. Sustenta, Senhor Deus, os casais, os casamentos. Sustenta, Senhor Deus, os filhos e o seu relacionamento, que seja de obediência e temor ao Senhor com respeito aos seus pais. Visita as famílias que têm passado por lutas e provas, pela dor da separação, do luto, da enfermidade. Nesta hora, Senhor, mais uma vez, mencionamos o nome do teu servo, o diácono Lindinalvo. Que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor o assista em meio à grande luta e provação que agora enfrenta, o tratamento contra um câncer. Ó Senhor, tem misericórdia do teu servo e sustenta-o nesta hora. Que a tua boa mão repouse sobre ele, traga consolo e conforto para a sua alma e para todos os seus. Senhor, visita os nossos irmãos também que na igreja lutam contra enfermidades, cânceres ou outras doenças, que lutam também pela avançada idade, quando os ossos já doem e as doenças são múltiplas, mas as suas mentes e corações permanecem firmadas naquele que é a nossa rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, e visita a tua igreja. E mais uma vez, ó Senhor, ao ouvirmos a pregação da tua palavra, que não esqueçamos que aqui estamos fazendo aquilo que mais importa, que nos faz lembrar que tudo nessa vida passa, que a nossa vida é como um sopro, e que viver neste mundo debaixo do sol, sem o temor de Cristo, é vaidade, é correr atrás do vento. Visita a nossa nação, tem misericórdia do nosso país, abençoa o nosso presidente, o nosso governador, prefeito, os nossos legisladores e juízes. Senhor, a nação feliz é a que te teme, por isso rogamos por nossa nação. Senhor, desperta e aviva a tua igreja, fazendo-a entender que o que trará a verdadeira transformação é a pregação transformadora do teu santo evangelho para o nosso povo. Assim que possamos, ó Senhor, suplicar-te constantemente, investir no reino para propagação e pregação fiel do teu evangelho, plantar e edificar igrejas que sejam centros de adoração e louvor ao nome do Senhor, para que todos conheçam a glória do Senhor, a verdadeira luz que vindo ao mundo brilha a todo homem, o Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, suplicamos ao Senhor Deus a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Evangelho de João, chegamos ao capítulo de número 3. Hoje nós veremos apenas os versículos de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Atentamente, ouçamos a leitura da palavra de Deus. Aqui nós nos
deparamos com uma das passagens clássicas do Evangelho de João e de todo o Novo Testamento, pela abordagem distinta que o Senhor Jesus Cristo fez com um homem chamado Nicodemos, que também era uma figura distinta da época. A maioria de vocês conhecem a história de Nicodemos e sabem quem ele foi. Ele era um homem distinto, ele era um rabi, ele era um mestre da lei, e por conta desta expressão usada por Jesus, provavelmente ele era o principal dentre os seus, como um entendedor das Escrituras do Antigo Testamento. E Nicodemos também era um aristocrata, então ele fazia parte do governo dos judeus, e as questões relativas ao destino do povo, essas questões estavam em suas mãos, juntamente com os demais que compunham o sinédrio. Então nós temos aqui uma passagem distinta, eu lembro aos irmãos, pelas figuras distintas que entram nesse colóquio, nesse diálogo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e um homem importante da época chamado Nicodemos, mas também pela expressão utilizada por Jesus, a expressão novo nascimento. Essa expressão ela é interessante, ela é curiosa, porque se os irmãos perceberem bem, já faz um bom tempo que as pessoas têm usado essa expressão no mundo e a têm distorcido. Eu vou citar aqui alguns exemplos muito práticos. Por exemplo, um dos candidatos à época e depois presidente Jimmy Carter, presidente americano, ele anunciou certa vez para a imprensa americana que ele havia nascido de novo. E esta é uma expressão curiosa porque ele utilizava como se fosse de fato uma senha evangélica. Eu nasci de novo, eu experimentei um novo nascimento. Eu poderia citar, por exemplo, outra figura emblemática que era dono de uma famosa revista masculina, revista pornográfica Hustler, nos Estados Unidos, chamado Larry Flynt, que anunciou também à época, isso aí no século passado, século XX, mas muito próximo a nós. Ele era o editor dessa revista e ele proclamou entusiasmado certa vez que havia nascido de novo, experimentado o novo nascimento. Mas, ao mesmo tempo, Flynt continuou a publicar sua revista masculina, pornográfica, pregando sua própria versão quanto à ética situacional, a ética da situação, a ética do momento. E uma frase dele ficou marcada na entrevista, quando ele se referiu a esse tipo de atividade como uma forma de sexo limpo. Ele disse assim: se é amor, não pode ser algo errado ou estar errado. E aí ele vai citar na entrevista, ele vai responder, na verdade, em sua carta editorial. Normalmente as revistas vêm com aquelas cartas que o editor responde aos seus leitores, de uma mulher que acabou descobrindo o verdadeiro amor com o seu esposo, através da utilização dessas revistas masculinas. E o raciocínio dela foi basicamente o seguinte: ela era uma mulher cristã, que também afirmava ter nascido de novo, e explicou da seguinte maneira o seu novo nascimento, que usando uma revista com esse conteúdo, ela estava experimentando a maior capacidade de amar, e que ela e seu esposo agora expressavam sexualmente o verdadeiro amor um para com o outro, e também especificamente ao pastor e à esposa dele. Veja, a linha de raciocínio que ainda hoje permanece no mundo quando muitos dizem que nasceram de novo ou conheceram a Jesus, ela não muda. Outro jovem, ou uma outra jovem, por exemplo, afirmou que estava se despindo para Jesus quando fazia ensaios para essa revista. Não é muito diferente de alguns testemunhos que nós encontramos hoje em nossa nação com respeito a personalidades ou ídolos do nosso tempo, artistas ou esportistas ou, enfim, modelos, cantores, que dizem ter nascido de novo, mas não mudam a sua prática antiga, que contraria os valores do reino de Jesus Cristo. Ou seja, o mesmo Jesus que eles afirmam ter
trazido salvação e produzido novo nascimento em suas vidas, não é um Jesus para ser seguido. É aquela velha história, e existem obras que tratam sobre isso. Eu recomendo uma delas, é um clássico sobre o assunto, escrito pelo Dr. John MacArthur Jr., que fala sobre o verdadeiro significado de seguir a Jesus. Ele trata sobre o senhorio de Cristo. Você tem essa obra publicada pela editora Fiel, se não me falha a memória, e ele vai mostrar como é estranho esse conceito. É muito comum hoje de que é possível você ser cristão, tendo a Jesus como seu Salvador, mas não precisando tê-lo como seu Senhor. Em outras palavras, eu quero a salvação que Jesus quer me dar, me oferece. Eu quero ir para o céu que Jesus promete dar a todo aquele que nele crê, mas eu não quero entrar pela porta estreita, eu não quero passar pelo caminho apertado, eu não quero mudar o meu estilo de vida. Então, se eu pudesse citar e fechar assim, com um exemplo ilustrativo bem mais impactante, talvez esse vai mexer com você, se você ainda é um cristão e acredita que é possível ser um cristão socialista, ou um cristão progressista, ou um cristão comunista. Leia sobre a história de um falso mestre, reverendo Jim Jones. Leia sobre o que ele fez no ano de 78, o ano em que eu nasci, quando ele fundou uma religião, e o nome do templo que ele fundou, denominando Templo dos Povos, tinha como objetivo anunciar um novo evangelho. Jones chegou a bater várias vezes na Bíblia que o seu objetivo ministerial era destruir aquele livro, e ele se dizia um pastor progressista. Ele dizia que o seu objetivo era trazer o marxismo e implementá-lo na igreja. O final de tudo, vocês podem pesquisar, a notícia ela é pública, foi uma verdadeira tragédia o que este homem fez. Por meio da sua bissexualidade, ele abusou e estuprou diversos fiéis, ou teve relações consensuais. Por meio da sua ideologia, ele não anunciou o evangelho, mas se afastou cada vez mais dele, porque ele era um falso mestre. No final de tudo, quando ele percebeu, houve uma investigação de um deputado americano, ele já não estava mais na América, tentou vir para o Brasil no final da década de 60, mas não encontrou fiéis. Imagine, ele vinha instalar o seu templo no Brasil, em Belo Horizonte, não deu certo. Ele vai para a Guiana. Na Guiana, então, ele tem apoio do presidente e de algumas personalidades. Ele consegue reunir uma comunidade de aproximadamente 900 pessoas, 68% delas eram negras, e influenciadas pelo que ele estava querendo propor ou querendo dizer, porque a luta dele era contra a desigualdade social, só que esta era uma artimanha para que ele espalhasse o falso evangelho. Esse deputado americano então foi visitá-lo, e quando ele levou algumas pessoas que não queriam ficar lá, porque ele prendia aqueles que se dirigiam para a comunidade, com guardas armados, tentando decolar e voltar para a América, ele foi assassinado, e outras pessoas morreram e foram feridas. Ele então chegou para os fiéis e disse assim: não há mais como irmos para a União Soviética, ela não vai mais nos receber depois que nós matamos um deputado americano. Ele já pregava várias vezes que a verdadeira solução para sair desse mundo era o suicídio. Ele já havia feito vários momentos em que, em um tipo de celebração de comunhão, ele servia uma bebida venenosa. E muitos iam, outros tinham dúvida, mas era apenas um treinamento, até que naquele dia ele fez de fato. Alguns achavam que não era verdade e começaram a tomar em poucos minutos a mistura venenosa com suco. Começou a matar algumas pessoas, as criancinhas começaram a gritar, boa parte dos que morreram eram crianças. Naquele dia, mais de 900 pessoas morrem, foi uma grande tragédia. Depois dela, maior entre civis americanos foi o desastre de 11 de setembro de 2001. Para vocês terem uma ideia do que acontece quando o evangelho ele é misturado com qualquer outra ideologia. Com qualquer outra ideologia que se afasta dos valores da palavra de Deus. Então, um dos maiores termos bíblicos, irmãos, tem sido roubado há muito tempo pelo mundo e seus valores, sua pregação, sua filosofia.
Um dos maiores termos bíblicos, e eu me refiro a este que citei introdutoriamente, o novo nascimento, ou o nascer de novo, tem sido esvaziado quanto ao seu significado e arrastado pela lama, aquilo que a Escritura chama de verdadeiro e novo nascimento, significando para muitos quase nada ou quase tudo, se eles acham que nascer de novo é escapar de um acidente, é fugir de uma tragédia, de um grande problema, enfim. Não é esse o sentido do termo usado por Jesus quando ele teve aquela conversa com Nicodemos. E nós precisamos resgatar esse termo hoje, devolvendo ao seu devido lugar. Olhem, portanto, para João 3, versículos de 1 a 8, por favor, pois ele vai relatar essa clássica conversa de nosso Senhor com o mestre de Israel, Nicodemos, no qual ele explicou o que significava dizer, ou o que ele queria dizer com nascer de novo. Ele queria se referir ao essencial, o inegociável, que envolve a experiência de conhecer a Cristo e ter a sua vida radicalmente mudada. Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É difícil imaginar que pudesse haver uma pessoa melhor para o Senhor usar, ou para o Senhor tomar como exemplo, para os seus discípulos, com o objetivo de explicar essa questão, essa doutrina do novo nascimento, ou essa questão que envolve a necessidade do homem nascer de novo. Uma tradução mais literal poderia ser dita assim: ora, havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, membro do conselho governante judaico. Ele era um fariseu. E o que era um fariseu? O fariseu era um homem honesto quanto às suas convicções. Uma das principais características do fariseu era a sua seriedade. Os fariseus eram tão zelosos quanto à sua fé que no dia de sábado não carregavam mais comida do que o peso de um figo seco, ou mais leite do que poderia ser engolido por um gole, para que não quebrasse o descanso sabático. A questão não é se eles estavam sendo certos ou não, mas o que eu quero mostrar aqui é que eles eram sérios quanto ao exercício da sua fé. Os fariseus falavam sério sobre todas estas coisas, eles falavam sério quando estavam defendendo suas crenças. E óbvio, isso os colocou em situações bastante engraçadas ou até mesmo ridículas. Jesus vai combatê-los em diversos pontos, Jesus vai confrontá-los em diversas situações. E sabem por quê? Veja só, para o fariseu, um outro exemplo, era determinado que no sábado não se podia dar um nó em uma corda. Você não podia dar um nó em uma corda, mas uma mulher poderia dar um nó em sua faixa, para segurar seu vestido. Então, se um homem quisesse tirar água de um poço, veja como chegava a ser ridículo o que eles faziam, mas eles eram muito sérios quanto ao que faziam. Eles não podiam dar nó
no balde para poder tirar água do poço, mas como uma mulher podia dar um nó na faixa que segurava a sua roupa, eles podiam então, se quisessem tirar a água de um poço e não houvesse nada amarrado no balde, eles esqueceram de fazer isso antes do sábado, ele poderia amarrar a faixa de sua esposa ao balde. Então era ridículo. Mas, ao mesmo tempo, notem, desesperadamente fervoroso, eles faziam isso com convicção. Eles não eram diletantemente religiosos, mas eles agiam com certo fervor e fé. Então, religiosamente, eles não eram tão queridos, diletos, mas eles eram conhecidos por seu zelo naquilo que eles faziam. Nicodemos, então, não estava jogando com Jesus. Esse é um ponto importante aqui. E essa foi uma das razões pelas quais ele foi receptivo ao ensino de Jesus. Ele queria aprender de verdade. Mas ele era um membro, lembrem-se, do conselho governante judaico. O que isso significa dizer? Eu já dei alguma noção para vocês, e a maioria de vocês conhecem bastante a história de Nicodemos. A gente aprende desde criança na escola dominical, pelo menos grande parte dos que estão aqui presentes aprenderam. Um membro do Sinédrio era um dos governantes dentre os israelitas. O Sinédrio era composto de 70 homens, tanto homens leigos como religiosos ou clérigos, que tinham jurisdição sobre todos os judeus da terra. O Sinédrio, então, tinha essa autoridade. Além disso, além de ser um membro do Sinédrio, ou fazer parte do conselho governante de Judá, olhem só o que diz ainda o texto. O texto diz que ele era um mestre em Israel. Jesus vai falar sobre isso no versículo 10, que nós só vamos ver depois, mas me permitam citar aqui, quando Jesus diz assim no versículo 10 de João 3, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Então, além de ser um membro do Sinédrio, Nicodemos era um mestre de Israel, o que pode significar, a forte evidência quanto a isso, de que ele era considerado o maior professor de Bíblia em Jerusalém. Então, não era qualquer um que estava com Jesus, não era qualquer um que foi procurar a Jesus Cristo. Há alguma evidência de que ele veio também de uma família aristocrática, então ele era de uma família rica, que tinha sua linhagem traçada até os Macabeus. Lembrem-se que os Macabeus são aqueles que promovem uma revolta contra Antíoco Epifânio, que era imperador grego, por ter profanado o templo de Jerusalém e sacrificado lá animais impuros, como por exemplo porcos. Os Macabeus então faziam parte de uma linhagem aristocrática, religiosa, de judeus, e eram guerreiros. A partir deles é que vem a famosa seita judaica dos fariseus. Então, Nicodemos estava em todo esse contexto. O que eu estou procurando mostrar aqui para os irmãos é que Nicodemos não era qualquer um, ele não era uma pessoa tola, ele não era uma pessoa ignorante, ele era educado, ele vinha de uma família aristocrática, e essas combinações, sua seriedade, sua posição, sua educação, juntamente com o fato de que ele respondeu a Cristo, tornaram a sua vida um importante estudo biográfico ou estudo de caso na Escritura, deixado por Jesus Cristo para nós, a fim de que pudéssemos aprender acerca da salvação. Então lembrem-se, as histórias da Bíblia são importantes porque desde o Antigo Testamento, Ele, o Senhor, nos deu histórias para que nós pudéssemos aprender sobre redenção, salvação, justiça, santificação, reconciliação, perdão. Então, a história de Nicodemos aqui foi dada por Deus para nós, a fim de que nós pudéssemos aprender o essencial sobre a doutrina da salvação. Nosso Senhor poderia ter falado com Nicodemos em uma linguagem altamente simbólica e compacta,
o que não funcionaria muito se ele tivesse tomado alguém que não tivesse essa formação. O Senhor Jesus, ele vai usar uma linguagem que, às vezes, nós pensamos assim. Jesus falou desse jeito para que Nicodemos não entendesse nada. A gente não aprendeu muitas vezes assim? Porque as perguntas que Nicodemos fez a Jesus nos levam a compreender que Nicodemos ficou meio que: mas Senhor, o que é que o Senhor está querendo dizer com tudo isso? Vamos pensar um pouco mais a respeito da linguagem que Jesus usa. Se fosse um homem comum, um judeu comum, ele não alcançaria o objetivo da conversação como ele alcançou com Nicodemos. É uma das minhas tarefas apresentar isso para vocês também hoje pela manhã. Veja, Jesus aqui nos oferece uma explicação dinâmica que talvez jamais fosse dada a qualquer outra pessoa. Ele escolhe especificamente Nicodemos para tratar de um assunto essencial da salvação, a fim de que, por meio desse registro, nós pudéssemos compreender melhor o que é a doutrina do novo nascimento. Então, naquela noite tranquila, comum, uma noite palestina, o que é que nós temos aqui? Um homem perplexo, percorrendo as ruelas sinuosas da velha Jerusalém, para conversar com um jovem rabino que estava se destacando entre os judeus, Jesus Cristo. Foi o maior encontro de sua vida, o que Nicodemos teve com Jesus. Foi uma experiência suprema. E Nicodemos, então, estava prestes a ficar face a face com o seu Redentor. Vamos ver. Versículo 2. Ele veio a Jesus na hora da noite. Vocês já sabem por quê, ele não poderia ser visto. Imaginem, o grande mestre de Jerusalém procurando o carpinteiro de Nazaré. Veja só, este de noite, versículo 2, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E versículo 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se aproxima de Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, notem o seu respeito. Lembrem-se, ele era provavelmente o maior mestre de Israel, e ele vai chamar o jovem Jesus com o título que era dado aos doutores judaicos, Rabi. Ele vai chamá-lo de mestre. Ele estava preparado para uma troca de ideias filosóficas, mas não estava pronto para receber o que se seguiu. Vocês viram aí claramente a resposta de Jesus no versículo de número 3. Em um instante glorioso, o vocabulário de nossa fé recebeu um de seus maiores conceitos: nascer de novo. Jesus diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então vai ponderar, Nicodemos então vai refletir sobre um dos maiores assuntos possíveis para o homem. E então ele começa a raciocinar, a roda dos seus pensamentos, da sua mente, ela começa a girar. O que eu disse antes, muitos comentaristas, pregadores, pintam Nicodemos como um manequim teológico. É como se o Senhor estivesse manipulando a Nicodemos, assim como se ele fosse um boneco, e ele estivesse ali manipulando nas cordas e fazendo falar ou andar, enfim. Nicodemos não estava sendo usado por Jesus. Esse é um ponto importante. Pois se isso estivesse acontecendo, Jesus não teria confrontado alguém que não pudesse conversar com ele, usando um termo tão elevado, um pensamento tão profundo. Veja só, Jesus está conversando com um homem versado, conhecedor das Escrituras Sagradas. Nicodemos sabia exatamente, e este aqui é o meu ponto de defesa,
Ele sabia exatamente o que estava acontecendo quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Mas pastor, a vida toda eu não aprendi assim. E eu não estou trazendo novidade. Talvez uma acurada e mais profunda pesquisa nos levem até o que eu estou querendo afirmar aqui. Eu vou repetir. Nicodemos sabia exatamente o que Jesus estava dizendo. Nicodemos sabia justamente o que Jesus disse quando, fugindo de todos aqueles elogios, de toda aquela pompa introdutória para o início de uma conversa filosófica, Jesus vai direto ao ponto e diz assim: olha, em verdade te digo, ou seja, solenemente afirmo para você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como é que eu posso chegar a essa conclusão e apresentá-la a vocês nesta manhã? Sabe o que os rabinos diziam? E aí é o ponto. Quando a gente interpreta a Escritura, você tem o texto, a Escritura, você tem aquilo que é imediato para você interpretar a Escritura, ou seja, as referências bíblicas próximas, o que está dentro da Bíblia, mas todo intérprete da Bíblia precisa também conhecer o seu pano de fundo: história, geografia, arquitetura, arqueologia, filosofia da época. Isso nos ajuda a entender o que acontecia naquele tempo. Então, os rabinos tinham um ditado, vou citar para vocês: um prosélito, ou seja, um novo convertido, ou alguém que não sendo judeu, e que inicia a sua caminhada de fé, servindo e adorando o Deus de Israel, um prosélito que abraça o judaísmo, é como uma criança recém-nascida. Isso era um ditado popular entre os rabinos da época. Vou repetir: um prosélito que abraça o judaísmo é como uma criança recém-nascida. Qual era a ideia por trás desse ditado tão comum entre os judeus? De que todas as coisas eram consideradas para ele completamente novas e as velhas conexões com o passado destruídas. Então, quando Jesus usou a expressão nascer de novo, que diz respeito a recém-nascidos, Nicodemos não estava sendo manipulado por Jesus, como por vezes acreditamos. Na verdade, Jesus vai falar com ele face a face, e agora ele vai, falando com ele face a face, conectar-se a ele mente a mente. É assim que Jesus faz com a gente. É assim que Jesus nos convence por seu Espírito, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho pela primeira vez, e essa pregação faz sentido para nós, ela muda a nossa vida, ela transforma a nossa alma. Primeiro ele fala face a face, depois ele fala mente a mente, ou seja, ele olha para nós, ele nos confronta com o seu maravilhoso ensino, e a nossa mente então se conecta a ele de uma forma sobrenatural. Isso é impressionante. Nicodemos e Jesus então agora, face a face, estão conectados mente a mente. Estão envolvidos e engajados em pensamentos muito profundos a respeito da salvação. Nicodemos não estava ingenuamente sugerindo em sua resposta algum tipo de milagre ginecológico grosseiro. Ele estava expressando um profundo sentimento de saudade. Veja, o que Nicodemos pergunta é o seguinte: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Versículo 4. Pode porventura voltar ao ventre materno e seguir segunda vez? Foi com saudade que Nicodemos diz isso. O Senhor está falando sobre nascer de novo. O Senhor está falando sobre essa mudança radical e fundamental, tão necessária para mim. Eu sei que é necessário, mas o que eu questiono é como? Não há nada que eu mais desejaria experimentar em minha alma, mas o Senhor também poderia me dizer que, como um homem adulto, preciso voltar para o útero de minha mãe e nascer de novo. Oh, como eu desejaria esse novo nascimento. Voltar atrás. Se eu pudesse usar uma linguagem
que facilitasse um pouco esse entendimento para nós, ela se assemelha um pouco com aquele sentimento de saudade que um crente sente quando ele conhece a Cristo já mais velho. E ele vê as crianças crescendo na igreja, e ele vê os jovens fazendo aquilo que ele diz: oh, mas se eu tivesse experimentado tudo isso antes, eu teria vivido tudo isso em minha vida. Mas ele já conheceu a Cristo já mais velho, já mais maduro. O que Nicodemos está aqui nessa conversação com o Senhor, santa, espiritual, a respeito da salvação é: como eu desejaria conhecer tudo isso antes. Como eu desejaria, assim como é o novo nascimento, nascer de novo para aquilo que é espiritual. Esse é o clamor, irmãos, do coração da humanidade. Existe um forte clamor no coração dos homens, um desejo de mudança, de querer ser diferente, de querer uma nova mente, uma nova personalidade. Queremos nascer de novo, mas o que Jesus está aqui conversando com Nicodemos, e Nicodemos entendeu muito bem, é que isso é tão difícil quanto voltarmos para o ventre da nossa mãe. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu pergunto nesta manhã: você é como Nicodemos? Você deseja mudar de vida? Você quer que sua vida seja transformada? Você deseja saber o que significa nascer de novo, para que possa entender se isso de fato realmente pode acontecer com você? Essa é a questão. Jesus então vai dizê-la. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Novamente, Nicodemos sabia o que Jesus queria dizer. Ele estava ciente do ministério do profeta João Batista. Ele percebeu que naquele exato momento, João estava batizando as pessoas com água como um símbolo de seu arrependimento da alma, do coração. Se você tomar, por exemplo, João 3, 23, você vai perceber que era o que ocorria. Nicodemos sabia disso. Quem vem das alturas, versículo 31, está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e o 32, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Nicodemos sabia destas coisas, sabia desse testemunho do profeta, e o que passou pela mente dele foi o seguinte: a menos que eu nasça de tudo que o batismo nas águas significa, que é arrependimento, e aquilo que o batismo do Espírito realiza, que é a regeneração, eu não posso entrar no reino de Deus. Veja, Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A linguagem é a mesma de um parto, de um novo nascimento, de um recém-nascido. Nicodemos sabe disso, e João registra essa maravilhosa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos pensa, reflete, e a sua consideração ela é muito importante, é clara. Jesus está conversando com ele de uma forma ou de um nível que só ele poderia discutir, entender e perceber a impossibilidade de um homem alcançar tudo isso sem que pudesse nascer da água e do Espírito. Ou seja, a menos que você nasça de tudo que o batismo nas águas significa, que é arrependimento, e aquilo que o batismo do Espírito realiza, que é a regeneração, você não pode entrar no reino de Deus. Você jamais entrará no reino de Deus. Em outras palavras, Nicodemos viu
muito claramente que ninguém nasce de novo se não houver arrependimento. E fé, porque junto com o arrependimento vem uma obra do Espírito no coração. Ele produz o arrependimento e ele produz a fé, quando ele então regenera o coração do homem. Irmãos, estas são as inegociáveis exigências para que um homem nasça de novo. Veja o que Jesus está então tratando aqui. Agora, vamos tomar isso em termos estatísticos. Isso é muito importante também. E eu falo isso com muito cuidado, porque recentemente assisti a biografia de um homem que provavelmente foi aquele que mais pregou para pessoas neste planeta. Eu me refiro ao reverendo Billy Graham. A maioria de vocês conhece a história, a trajetória de Billy Graham. A dedicação dele, o que ele fazia e era com o objetivo de pregar o evangelho para as pessoas. Mas à medida em que você lê a história dele, você acompanha a sua biografia, nota-se que algumas técnicas eram utilizadas para que acontecesse o famoso apelo por decisão. Muitos nunca viram ou ouviram falar sobre isso, mas ainda hoje é muito comum quando acredita-se que 99% da decisão de salvar o homem pertence a Deus, mas aquele último 1% está nas mãos do homem, que pode aceitar ou rejeitar a Jesus. Então, as famosas cruzadas, elas sempre se encerravam com um chamado, um apelo para que as pessoas aceitassem Jesus, dessem uma chance para Jesus. As emoções eram manipuladas, a pregação ela era dada e ela era fiel em boa parte, nós não negamos isso, mas essa aplicação, ela geraria problemas históricos. Eu vou citar aqui para vocês apenas o que aconteceu na América. Em 1979, vou dar um dado anterior, então 43 anos, a famosa revista Christianity Today, Cristianismo Hoje, afirmou que, de acordo com uma pesquisa, um instituto de pesquisa lá muito famoso, 39,5 milhões de americanos afirmaram ter pedido a Cristo para ser seu Salvador, e que 1 em cada 5 adultos de 18 anos ou mais nos Estados Unidos eram evangélicos. A pergunta é, se essas estatísticas foram ou são verdadeiras, por que o ritmo pecaminoso do país não diminuiu? Com a explosão do número de evangélicos, por que a pornografia continua em alta naquele país? Por que a imoralidade nacional e corporativa é epidêmica naquele país? Como podem ser essas coisas se 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos da América se diz evangélico? Se 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos, por exemplo, se declarasse comunista, todos seriam comunistas em muito pouco tempo. Lembre-se da história do irmão André. O que foi que levou o irmão André a sair, levando clandestinamente Bíblias, durante a sua juventude, da Holanda para os países da famosa cortina de ferro no leste europeu? Ele participou na Polônia de uma conferência da juventude comunista daquele país, e ele viu milhares de jovens ouvindo aquele discurso anti-evangelho, anticristão, e fervorosamente, religiosamente, servindo a um sistema cruel, morrendo por ele, perdendo suas vidas e matando por ele. André então disse: como é possível tanto fervor entre jovens, sem fé, ateus? E eu, como um cristão, estou aqui sem fazer coisa alguma. E a história dele então é impressionante pelo que ele fez, e como o Senhor o livrou em diversas situações, com o seu famoso fusquinha, cheio de Bíblias, lotado delas. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, é que o verdadeiro novo nascimento deve produzir mudança. O verdadeiro novo, ou a doutrina do novo nascimento ensina que nascer de novo produz transformação.
Talvez essa seja a razão porque nós somos muito mais fervorosos em militar por outras causas e não pela do Evangelho. Talvez seja a razão, esta a razão, porque por vezes eu passo pelos corredores e alguns não estão importando-se em estar no culto, em ouvir a pregação, mas estão falando de política, estão falando de jogos, ou conversam sobre outras trivialidades que dominam a sua alma. Essa é uma questão que precisamos pontuar, que todo pai precisa perguntar a seu filho, à medida em que ensina o Evangelho: meu filho, você nasceu de novo, meu filho, você conhece a Cristo. Trazer para a igreja apenas não adianta, não resolve a questão. Aqui começa tudo, mas não devemos limitar a nossa vida a vir à igreja, pois a partir daqui nós vivemos a igreja durante a semana. Me permitam concentrar um pouco mais no que penso ser a principal, ou o motivo das principais causas com respeito à pesquisa lá do Cristianismo Hoje, da revista Cristianismo Hoje, em 1979. Primeiro, foi identificada uma incrível ignorância na Igreja de Cristo. O mesmo instituto de pesquisa indicou que daqueles que se diziam evangélicos, 3 em cada 10 não achavam que o diabo fosse um ser pessoal. Isso mostra a ignorância das Escrituras. João 5, errais não conhecendo as Escrituras e nem a vida eterna, pois são elas mesmas que testificam de mim. Apenas 6 em cada 10 poderiam identificar corretamente o significado de você precisa nascer de novo, com as palavras de Jesus e de Nicodemos, ou seja, não conheciam a Bíblia. Em outras palavras, apenas 6 em cada 10 daquelas pessoas entrevistadas que afirmavam ter nascido de novo, sabiam onde estava João 3. Com esse tipo de ignorância, irmãos, segue-se que os ensinamentos morais e éticos contidos nas Escrituras se tornam ainda menos compreendidos. É onde começam a surgir as regras e os usos e costumes entre os cristãos evangélicos sem nenhum fundamento bíblico. E eu não vou aqui me conter neles, não vou parar neles, eu tenho falado sempre sobre isso. Conclusão: é concebível que um cristão, por falta de conhecimento do que é certo e errado, possa se arrepender indevidamente. Vou repetir: é concebível que um novo cristão, por falta de conhecimento do que é certo e errado, possa se arrepender indevidamente. Um pastor certa vez citou o testemunho de uma moça que ele e sua esposa foram fundamentais para a apresentação do Evangelho, para levá-la até Cristo. Só que 3 meses depois de sua conversão, no dia do aniversário de seu pai, ela lhe deu um calendário de uma revista masculina, aqueles calendários que a cada mês tem mulheres despidas. Quando ela foi questionada, ela disse que nunca lhe ocorreu que seria contrário ao que o Senhor queria que ela fizesse. E por que, irmãos, coisas assim podem acontecer ainda hoje? Porque vivemos em uma era considerada pós-cristão, vivemos em uma era sem instrução. Então apaga todos os vídeos pornográficos que você ainda guarda em seu celular hoje. Apaga. Para de consumir material pornográfico hoje. Moças, parem de se expor na internet desnecessariamente com poses sensuais ou roupas sensuais hoje. Jovens, parem de exibir os seus corpos ou seus estilos de vida, parecendo que vocês nunca querem constituir família, porque vocês só querem ganhar dinheiro para gastar com jogos, bebidas, amigos e trivialidades. Não é isso que Cristo espera de vocês. Não é sobre isso que o Evangelho do Reino trata. A segunda e muito mais importante razão, com base nessa pesquisa, é que há muitas pessoas que afirmam que nasceram de novo, mas que não sabem nada sobre arrependimento.
Sabe o que isso significa? Que, de acordo com a definição de nosso Senhor, existem milhares e milhares de pessoas que afirmam ter nascido de novo, mas que realmente nunca nasceram de novo. Pastor, e onde Billy Graham se encaixa em tudo isso? Deixa eu voltar. O Instituto Billy Graham, muito organizado, e os americanos são muito bons nisso quanto a pesquisas, identificou que menos de 10%, na época, no auge das cruzadas, menos de 10% das milhares de pessoas que iam na frente dizendo que aceitaram a Cristo e voltaram de novo, permaneciam nas igrejas. Não ficavam. Não permaneciam nas igrejas. Jesus diz que, a menos que alguém nasça da água, isto é, arrependa-se de seus pecados, é impossível entrar no reino de Deus. Eu escrevi anos atrás uma pastoral, você pode encontrar no site da igreja, sobre crescimento evangélico no Brasil, verdadeiro ou falso, esse é o tema. Leia novamente. Eu pego um pouco, nós não somos muito bons de pesquisa, mas somente trabalhando com um percentual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, eu discorri sobre o tema, procurando mostrar a mesma conclusão deste exemplo que citei para vocês aqui, entre os americanos. Que se nós tivéssemos a quantidade de evangélicos que estão ali mencionados, naquela pesquisa, nosso país já tinha passado por uma transformação muito mais profunda em diversas áreas, diversas. Mas o que nós vemos não é isso. Nós poderíamos trazer para a nossa realidade o fato de que boa parte do cristianismo evangélico, biblicamente, é analfabeto ou semi-analfabeto, ou seja, não conhece a Escritura ou pouco conhece da Escritura. Número 2, boa parte do cristianismo evangélico está sendo envolvido e ouvindo uma pregação em que o evangelho de Jesus está sendo diluído. E basta-nos apenas dar o 1% para o homem decidir, você já bagunçou tudo. Porque ao Senhor pertence a salvação. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus revelar a sua misericórdia. De que nós não precisamos de nenhuma estratégia para que as pessoas aceitem a Cristo, pois a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e nós precisamos crer nessa pregação e anunciá-la a plenos pulmões, isso basta. Que as igrejas de Cristo, quando entendem a razão e o motivo de viver e ser igreja, vão buscar experimentar em seu dia a dia, de forma ética e moral, o que Cristo diz em sua palavra: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Você vai vir para a igreja, você vai vir cultuar ao Senhor com gratidão em sua alma, você vai lembrar sempre que a igreja é o lugar do lamento também. Às vezes a gente pensa assim, na história de Ana, só Ana estava chorando ali, e os tantos e tantos e tantos salmos de lamento significam o quê? Que tinha mais gente chorando. Ana é um destaque para que nós entendêssemos o que acontece na igreja, é lugar para você chorar também, e onde você chora e clama ao Senhor: eu preciso de Ti, Senhor, eu necessito de Ti. É o lugar onde tudo deve acontecer, aos pés do nosso Redentor. Irmãos, as Escrituras ensinam que não há novo nascimento sem arrependimento. E o que significa arrependimento? Arrependimento significa uma profunda transformação quanto aos nossos caminhos, ideias, valores, coração. É a destruição dos falsos ídolos em nossa alma e a entronização do nosso Rei Jesus em nossa vida. Para o judeu, o arrependimento significava que você buscaria nunca mais fazer aquilo que você repetidamente fazia, quanto a um estilo de vida ignorante a respeito do Evangelho, ou com respeito ao Evangelho. O arrependimento envolve uma mudança na prática
porque começa com uma mudança de mente. A palavra bíblica vem de duas palavras, uma que significa depois e outra que significa pensamento ou mente. Então, é o desejo de mudar de ação juntamente com o desejo de mudar a sua mente. Não vai funcionar se você não trabalhar essas duas coisas juntas. E só vai começar, repito, quando Cristo promover a verdadeira transformação em sua alma. O homem não pode produzir estas coisas. Não é simplesmente uma nova direção, não é simplesmente uma reviravolta, não é simplesmente educação, não é simplesmente uma experiência religiosa. Nascer de novo não é meramente pedir para Jesus entrar no seu coração. Se isso ocorrer sem arrependimento, não trará regeneração, não trará nova vida. E é por essa razão que talvez alguns nesta manhã aqui nunca tenham nascido de novo. Se o novo nascimento não acontecer por meio do arrependimento, não haverá regeneração, não haverá nova vida. Nascer de novo é uma mudança radical que ocorre na vida de uma pessoa que experimentou através do arrependimento e da obra do Espírito a nova natureza, a nova criação em Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas, velhas, já passaram, eis que se fizeram novas. Segunda de Pedro 1,4 acrescenta: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Isso é nascer de novo. Era o que Nicodemos queria, ansiava, mas para ele era impossível. Como ser coparticipante da natureza divina sem um novo nascimento? Somente assim, nos tornando coparticipantes da natureza divina, completa o apóstolo Pedro, seremos livres, libertos da corrupção, das paixões que há no mundo. Nosso Senhor explicou ainda mais essa mudança radical. Observem nos versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A mudança radical não é algo que possa ser realizado pela energia humana. Não pode o homem, por sua própria força, por sua própria energia, produzir novo nascimento. Mas é claro que o nosso melhor nunca será suficiente, e isso é o que Jesus está dizendo, porque você pode se esforçar para ser salvo, você pode lutar por isso, mas se o Senhor não conceder a você salvação, você nunca vai conseguir nascer de novo. Jesus diz aqui, olha, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é vegetal, o que é animal, e o que é carne, permanece carne. Em outras palavras, não há evolução da carne para o Espírito. Jesus fala que por essa razão, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você deve perceber que é um pecador e deve se arrepender. Você deve receber a obra do Espírito em sua vida. Você precisa nascer de novo. Quando Jesus diz, importa-vos nascer de novo, ou seja, você deve nascer de novo, é melhor ouvir. A pergunta é: você nasceu de novo de acordo com a definição dada por Jesus em João capítulo 3? A questão não é você teve uma experiência religiosa, a questão não é você passou por uma transformação, a questão é você nasceu de novo, da água e do Espírito. É possível que enquanto Jesus, irmãos, e Nicodemos conversavam, eles então ouviram o ruído dos ventos
passando por aquelas ruelas estreitas da velha Jerusalém. É possível que eles viram, em meio àquela conversação noturna, as folhas sendo agitadas, que pendiam da janela, e então soprando o vento sobre elas. Pois isso ele vai falar no versículo 8, observem: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos, nascer do Espírito, disse Jesus, é como sua experiência com o vento. Você pode ver o efeito do vento, a sua ação, mas você não pode ver o próprio vento. Com aqueles que são nascidos de novo, os efeitos do Espírito são visíveis em suas vidas, mesmo que o Espírito não possa ser visto. Irmãos, uma das razões por que não vemos nosso país varrido pelo poder do Espírito, levando almas e almas se rendendo a Cristo, é que não há evidências suficientes e transformadoras da salvação operada pelo Espírito na vida de muitos que se dizem cristãos. É triste dizer, mas em muitos casos, salvação para muitos que se dizem cristãos é uma experiência falsa. Conclusão: às vezes o vento do Espírito é um poder furioso, outras vezes ele sopra suavemente até você, a fim de movê-lo, como se fosse uma imperceptível folha. Os ventos do Espírito naquela noite estavam rugindo para Nicodemos. Mais adiante nós vamos continuar a sua história e vamos ver que ele experimentou verdadeira mudança e transformação. Quando nós lemos capítulo 3 e a conversa parece ter parado e não teve um prosseguimento na história desse homem, nós nos perguntamos e vamos lendo o Evangelho de João na tentativa de entender, e o que foi que aconteceu? Porque o jovem rico, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, ele vai embora, depois que Jesus fala sobre muitas verdades acerca do Evangelho. Mas Nicodemos, a conversa fica aqui e parece que nada mais acontece na vida dele. Nós vamos ver que mais à frente esse homem dá evidências por 2 vezes de que aquele rugir do Espírito em sua alma trouxe verdadeiro novo nascimento para a sua vida. Eu pergunto, conclusivamente, o Espírito, ele tem agido em sua vida? Eu pergunto, o vento do Espírito está operando hoje, aqui, agora em sua vida? Porquanto não fará nenhum sentido para você estar aqui, vir à igreja. Não fará nenhum sentido para você valorizar o que acontece aqui, se o Espírito Santo de Deus não age em sua alma. Você vai se tornar um religioso apenas. A salvação para você não tornou-se transformadora porque é nominal. Talvez você não faça como muitos que após o batismo eles saem da igreja, nunca nasceram de novo. Mas você ainda fica, você persiste, você luta. Você quer sentir o que os outros sentem, você quer cantar como os outros cantam, você quer tomar o sacramento como os outros tomam, e você então busca sinceramente. A minha pergunta é, pelo que você acabou de ouvir, você sente uma confirmação em sua alma de que Cristo lhe salvou, de
e que você se desviou do seu pecado, e o Espírito Santo de Deus o lavou para que você tenha uma nova natureza. É o Espírito que dá luz, o Espírito. Lembrem-se o que Jesus falou: o nascer da carne é da carne, o nascer do Espírito é do Espírito. Se isso é verdade em sua vida, então louve a Deus, exalte ao Senhor. Arrependa-se se você não tem pensado assim, se você não tem caminhado assim. Viva a sua nova vida em Cristo de uma forma profunda, intensa, cheia de alegria. Ou possivelmente o vento do Espírito está soprando em sua vida agora. E você vê claramente que as exigências de Cristo para que você entre no reino dos céus, elas são inegociáveis. Você precisa nascer da água e do Espírito. Caso contrário, você não pode entrar no reino dos céus. Talvez o Espírito esteja soprando em seu coração, você esteja sentindo o seu vento rugir. Não é a voz do pastor, é o Espírito falando com você. Esqueça quem está aqui à frente, ouça o que ele diz. Esqueça quem está aqui à frente, ouça as palavras do Evangelho. E ele está vendo o seu pecado, ele está revelando para você, e você está se arrependendo. Então o seu desejo agora passa a ser o desejo do Espírito, pois ele deseja transformar a sua vida, entrar nela, torná-lo templo, fazer de você uma nova pessoa. E aí você então crê em Cristo e o recebe como seu Senhor e Salvador. Sim. Agora eu posso fazer a pergunta da forma correta. Se você já entendeu tudo isso, por que não entregar a sua vida a Jesus hoje, a Ele, agora mesmo? Eu não preciso chamar você na frente, você não precisa provar isso para mim, pelo menos agora. Você precisa entregar a sua vida a Cristo e a sua vida não será mais a mesma. Eu garanto a você. Você será uma nova criação e tudo o que você vai experimentar será feito novo em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, aplica a Tua palavra pregada aos corações. Senhor, nós precisamos muito compreender de uma forma clara, profunda e impactante o que o Senhor quis dizer a Nicodemos sobre nascer de novo. Pois fala de uma exigência inegociável, ou das exigências inegociáveis para que o homem entre no reino dos céus: arrependimento, regeneração. E tais coisas, Senhor, são impossíveis para nós, pois nós somos carne, carne sempre será carne, não pode ser transformada em espírito. Mas o Espírito pode, sim, ó Senhor, pode fazer com que o homem nasça de novo. Assim, Senhor, fortalece e encoraja aos meus irmãos que já nasceram de novo. Transforma, ó Senhor, aqueles que acreditavam que já estavam salvos, mas nunca nasceram de novo. Que o Teu Espírito os transforme, os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o sopro do Espírito, pela palavra, convença-os e que eles então se arrependam e digam: nós cremos em Jesus, nós nos entregamos a Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Abençoa, Senhor Deus, aos nossos filhos, para que eles ouçam sempre a mensagem do Evangelho e sejam impactados por ela, e também venham a crer e confiar e confessar o precioso nome de Jesus. E assim como nós, que possam dizer: ah, como eu amo a Cristo, pois Ele entregou a sua vida por mim. Em nome de Jesus oramos, amém.